muito da vitrine. A vitrine, no seu caso, do Instagram, é o seu feed. Mas quando eu entro dentro da loja, eu não sou atendido ou eu não vejo vida lá dentro ou não vejo nenhum vendedor. A reação que eu tenho é ir embora. A mesma coisa acontece com os stories, pessoal. Vocês produzem conteúdo para o feed, gastam dinheiro com videomaker, com produções, com social media, só que vocês não gravam stories. E isso é muito complicado, porque um Instagram sem stories é um Instagram morto. Eu só peguei, postei e larguei. Eu não estou vivendo o dia a dia. O Stories não é para deixar muito as coisas bonitas, igual vocês se produzem no feed. O Stories é bastidor, é dia a dia, é atendimento, é mostrando agenda, é trazendo um pouco de momento de conexão do dentista com os seus seguidores, os seus possíveis pacientes, trazer as opiniões, gravar um pouco dos atendimentos, respeitando, claro, os pacientes, dando o seu posicionamento sobre atendimento, sobre procedimento, sobre cirurgia se você faz, falando sobre coisas do momento. O Stories é onde 95% das conversões acontecem dentro do perfil. Trabalhar com tráfego pago, trabalhar com anúncios, com produção de conteúdo e não se atentar aos Stories é uma burrice muito grande, porque é lá que você consegue conectar de fato e vender para as pessoas que te seguem. Por que usar os Stories todos os dias? Mostram o dia a dia do consultório, ou seja, gera proximidade e confiança, humanizam o dentista, quebra a imagem fria e distante. Eu já vi pacientes falarem que não fechou uma consulta com o doutor, não foi atrás dele para mandar mensagem, porque ele achou muito distante, achou que ele era rico demais, achou que ele não atenderia aquele tipo de pessoa que estava buscando ele. Então, cuidado com a imagem que você passa. A gente precisa ter uma boa imagem, ter boas fotos, mas a gente também precisa se mostrar acessível para as pessoas, certo? Não que você vai mudar totalmente de atender o seu público-alvo, não, mas você precisa ser uma pessoa que conversa bem, uma pessoa que consegue dialogar bem, deixar bem forte as suas ideias, porque você começa a convencer e gerar autoridade com a sua própria comunicação, né, com o seu próprio jogo de cintura, onde você consegue ali conversar bem e falar bem com as pessoas. E não somente postar coisas chiques demais e as pessoas acharem que vocês são inacessíveis e isso não vai adiantar nada em questão financeira para vocês. Mantenha o seu perfil ativo, como eu falei para vocês. Se o Instagram nota que você entrega, que você produz e que você está ativo todos os dias, ele entende que o seu perfil é relevante. E se o seu perfil é relevante, ele vai mostrar para mais pessoas. Lembre-se, a função do Instagram é fazer com que cada vez mais as pessoas fiquem dentro da rede social. Porque quanto mais dentro da rede social as pessoas ficam, mais consumismo o Instagram tem ali, mais dados o Instagram tem para poder fazer o mapeamento das pessoas e depois, sucessivamente, sugerir anúncios para essas pessoas. Então, se você tem um bom perfil, se você produz bom conteúdo, se você se preocupa com o engajamento, o Instagram sim vai entregar mais seus conteúdos do seu perfil quando as pessoas procurarem. Isso é fato, isso é matemática. E cria um relacionamento com quem já te segue. Então, se você produz stories, quem será impactado? São as pessoas que já te seguem. Então, quando você começa a seguir uma pessoa, essa pessoa já posta stories, você já começa a receber, você já começa a engajar, você já começa a se relacionar. Então, o stories é onde você consegue converter quem já te segue e é muito importante saber trabalhar com eles. Outro ponto dos stories. Quais são os tipos de stories que funcionam bem? Bastidores do consultório, antes de começar o dia, fazendo a esterilização dos equipamentos, mostrando um pouco da sua equipe, mostrando um pouco da sua agenda, você chegando na sua clínica ou no seu consultório, você tirando uma foto, você conversando com sua secretária, você trazendo alguma reflexão inicial no dia dentro do seu consultório, isso também é muito importante. Mostrando a rotina pessoal, leve, por exemplo, chá favorito, caminhada, livros. Se você pela manhã é uma pessoa que se exercita muito, mostrar um pouco ali do seu dia a dia, porque isso vai gerando conexão com as pessoas, certo? No final de tudo, é um médico, que é uma pessoa, e um paciente do outro lado, que é outra pessoa, e pessoas gostam de se relacionar e elas se sentem atraídas por pessoas que são parecidas com ela, que têm objetivos de vida parecidos, que têm um estilo de vida parecido. Então, mostrar um pouco do seu estilo de vida é muito importante para gerar conexão e conversão lá na frente. Dúvidas frequentes dos pacientes, também é legal você trazer respondidas em vídeos. As famosas caixinhas de perguntas, as enquetes, também é muito interessante. Depoimentos espontâneos que você consegue ali no dia a dia também é muito importante. Interação, como eu já falei, enquete, caixinha de pergunta, mitos e verdades, respondendo para as pessoas, porque na área da saúde a gente sabe
que existem muitos mitos. Muitas pessoas chegam com esses vídeos de TikTok, esses vídeos rápidos de Instagram e acham que é uma coisa muito complexa ou que aquilo que é complexo demais é muito simples. Então, cabe a vocês, influencers da saúde, queiram vocês gostem ou não desse termo, vocês são influencers da saúde. Vocês têm a responsabilidade de trazer informações verdadeiras e relevantes para combater essas mentiras que são ditas e escritas por aí. Muitas vezes deixando o seu paciente muito mais atordoado e com medo das situações ou das prescrições ou dos diagnósticos que são feitos. Então você tem essa grande responsabilidade. Se você é bom, se você estuda, você sim tem a responsabilidade de passar um bom conteúdo e começar a educar os seus pacientes da maneira certa e jogando fora todas as outras mentiras e mitos que são contados por aí na rede social. Beleza? E chamada para ação de venda. Não adianta também eu produzir todo esse relacionamento se eu também não tenho um pouco de estratégia e faço chamadas para os meus produtos e serviços dentro dos stories. Então é muito importante que eu entenda o momento de falar de conteúdo, de entregar valor, e eu também entenda o momento de fazer uma chamada nos meus stories para uma venda. É muito importante a gente ter isso em consideração. Dica extra, use legenda sempre. Então 70% das pessoas veem stories e vídeos do Instagram sem áudio. Esse é um estudo que o próprio Instagram fez. Ou seja, se 70% não escuta áudio, elas vão fazer o quê para prestar atenção? Legenda. Então, o texto que você coloca é uma forma de você ganhar atenção e conectar com essas pessoas. E o mais importante, pessoal, seja você mesmo. A autenticidade vende muito. Eu já vi muitos médicos que me reportaram que os pacientes ficaram tristes quando chegaram no consultório e viram o médico face a face. E eles falaram, cara, você não é a mesma pessoa que eu achei que fosse. Então não crie uma máscara, não crie uma pessoa que você não é dentro do seu Instagram, porque as pessoas vão se chatear muito. O ponto mais importante e feliz é quando um paciente chega para o médico e fala, cara, eu fiquei muito feliz porque você é a mesma pessoa que você se mostrava dentro do Instagram. E isso gera uma conexão muito grande e a chance desse paciente sair comprado dentro de uma consulta é muito grande. Então, não crie máscaras. Pessoas com máscaras caem muito rápido na sua mentira. Então, vocês precisam trazer muito mais essa realidade, quem você é de fato, porque é isso que vai gerar a conexão que as pessoas tanto querem. E você também, ao longo do tempo, para poder fazer suas vendas de maneira efetiva. Feed que conecta. Então, de novo, eu peguei o perfil de cada um. Se vocês clicarem no documento, vocês serão direcionados para o perfil desses dentistas, onde eu trago. Qual que é as coisas em comum aqui? Um feed altamente humanizado, aparecendo os pacientes, aparecendo a equipe, aparecendo os doutores, que no caso os dentistas. Então, muito conteúdo de valor aqui, conteúdo humanizado. Porque o que a gente mais vê, principalmente em dentistas? A gente vê posts genéricos, né? Social medias criando posts específicos com cores todas iguais, que não gera mais conexão, que não gera engajamento. As pessoas estão super cansadas desse tipo de conteúdo e isso acaba não agregando em nada. E aí você fala que o tráfego pago ou as estratégias digitais não funcionam porque você pagou e não teve resultado. Sendo que o grande resultado, 90%, está aqui, ó, no conteúdo que você promove. Se o seu conteúdo é bom, se o seu conteúdo engaja, por que esse conteúdo não vai vender? É como se fosse uma equação matemática. O que tem de um lado é compensado de outro. Se eu organizo, se eu estruturo, se eu humanizo, e acima de tudo, se eu entendo o que o meu paciente quer consumir, eu vou vender. Então, Luiz, quais são os tipos de conteúdos que vão funcionar? Principalmente aqueles conteúdos que são dúvidas gerais dos seus pacientes. Começa a ter um bloco de notas, toda consulta que você terminar, anota. Qual foi a pergunta nova que o meu paciente me fez? Qual foi a pergunta que mais se repetiu? Por que isso se repetiu? Começa a interagir com essas perguntas, com esse volume de perguntas, porque todas elas são indícios de bons conteúdos. Você pode pegar uma dúvida e colocar na caixinha de pergunta, você pode pegar uma dúvida e destrinchar ela em um vídeo no Reels um pouco mais longo, certo? Então, foque muito no tipo de dúvida que o seu paciente tem. O que meu feed precisa? Humanização é a chave, como vocês viram. Todo o conteúdo humanizado. Eu não vi um post estático aqui sem gerar identificação. Conteúdos que educam e são práticos. É muito importante a gente trazer também conteúdos, não aqueles conteúdos, o que é tal coisa. Não, isso já caiu de moda. Mas trazer conteúdos que vão ajudar as pessoas. Então, por exemplo, vou trazer aqui um tipo de produto caseiro que pode resolver muito, sei lá, o seu mau hálito nesse primeiro momento. Eu posso te ajudar com um tipo de produto que vai limpar mais os seus dentes, deixar sua boca mais refrescante. Esses tipos de produtos, esses tipos de vídeos que são produzidos com o intuito de educar e gerar valor para as pessoas, que são práticos, eles são os conteúdos mais virais, são os conteúdos que mais geram engajamento, são os conteúdos que mais vão te dar
visibilidade. E poucos médicos se atentam, poucos dentistas se atentam a esse tipo de conteúdo. Outro tipo de conteúdo importante, prova social. Teve depoimento? Faz um videozinho organizado, posta, porque também gera muito engajamento. As pessoas sempre estão a um vídeo de terem sucesso dentro da rede social, né? Então, sempre que vocês tiverem a condição de produzir conteúdo, de postar, postem, porque alguma pessoa vai conectar com aquele tipo de vídeo, vai conectar com aquela estética e vai querer ser atendido por você em algum momento. Pode ter certeza disso. Resultados e explicação de casos. Então, se você mexe com procedimentos, se você consegue mostrar em fotos ou vídeos que teve uma diferença muito grande do antes para o depois, é muito importante também. Principalmente em áreas ali de beleza, de estética, onde as pessoas conseguem ver de fato uma melhora muito grande. Também aspectos mais funcionais quando você conseguir trazer à tona para essas pessoas. Elas precisam entender, cara. Não adianta você só nutrir essas pessoas de conteúdos práticos e educativos se você não mostra que você tem a destreza de entregar aquele resultado. Então, se atentem muito em questão de resultado e explicação de casos, que é muito importante. Regra do 70-30. Regra 70-30. 70% do seu conteúdo do seu Instagram precisa ser de valor, precisa ser de educação, de mostrar caso, de mostrar resultado, de conteúdo que educa, praticidade, prova social. E 30% a gente vai trabalhar com venda. Então a gente vai fazer vídeos específicos direcionados para vendas que muitas vezes não vão para o feed de vocês, certo? A gente usa isso como anúncio, mas também no feed a gente precisa ter vídeos com esse caráter mais de venda, por mais que seja uma venda indireta. Certo? Mas a gente precisa ter conteúdos também que vão instigar as pessoas a quererem entrar em contato com você para resolver uma dor, uma queixa ou um problema delas. Se eu te pesquisar no Google, dentista, você vai aparecer? Você já se fez essa pergunta? Então a gente vai tentar sair um pouco agora do Instagram e mostrar para vocês a realidade, a real verdade dentro do Google hoje. Por que aparecer no Google? 93% das decisões de compra começam com uma pesquisa online, de acordo com a pesquisa da The Zero Moment of Truth, conduzida pelo Google. Quando a gente entende que 93% das decisões começam com a simples pesquisa, já acende uma velhinha aqui na minha cabeça. Opa, eu estou no Google? Se alguém pesquisar sobre o meu nome, se alguém pesquisar sobre a minha área, a minha especialidade, eu vou aparecer? Então, comece a lembrar disso. Profissionais da saúde com presença digital sólida têm até 67% mais agendamento. Um estudo publicado pela Patient Pop, uma revista aí consolidada. Se a gente tem uma boa presença, que seja da mais simples possível, que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, 67% de vocês têm mais chance de agendamento dentro das suas consultas e procedimentos. Pacientes que pesquisam no Google antes de marcar sua consulta. Então ele vai no Google pesquisar. Ele quer saber se você tem boa avaliação, ele quer saber onde você fica, ele quer saber da sua estrutura, se você comporta realmente receber aquele tipo de paciente que você quer se conectar, é muito importante. Quem não aparece, perde espaço para os concorrentes, e eu vou mostrar isso para vocês agora. 2 exemplos aqui de... Aqui eu trouxe 2 exemplos de fichas do Google Meu Negócio. A ficha do Google Meu Negócio é essa estrutura aqui. Quando eu pesquiso, por exemplo, eu coloquei carpodontologia, que foi aquele perfil passado que eu mostrei para vocês no Instagram. Olha só que legal. Eles estão posicionados com um anúncio no Google, ou seja, olha aqui o nome, patrocinado. Quando alguém pesquisa sobre o nome deles, eles são os primeiros a aparecerem. Tem outro aqui embaixo patrocinado, mas como eu pesquisei o nome certo, apareceram ele. E eu tenho a ficha do Google deles aqui. Olha só, uma foto bem organizada, o endereço. Eles estão posicionados com o que eles fazem aqui. Dentista, implante dentário, carpodontologia, Francisco Bernardinho, Juiz de Fora, Minas Gerais. Muitas vezes, muitos médicos colocam apenas o nome curtinho. Tendo essas palavras-chave aqui, é muito mais fácil das pessoas acharem você. Por quê? Se eu coloco Francisco Bernardinho e relaciono isso com odontologia, pode ser que você apareça. Se eu coloco dentista, implante dentário, carpodonto, pode ser que a gente apareça. Então, tudo isso são artifícios que vocês usam, tá, no nome de vocês, para gerar mais buscas e cliques quando as pessoas colocarem isso dentro do Google. Olha só que importante, pessoal. 5 estrelas, 126 avaliações no Google. Eu vou falar mais para frente para vocês, mas o que mais importa dentro do Google Meu Negócio hoje são as avaliações. Por quê? São avaliações verídicas, são avaliações onde o Google, se tiver algo negativo, ele não deixa apagar. Então você está um pouco protegido quando a gente, por exemplo, compara com avaliações em sites ali de produtos, de e-commerce, que a gente sabe que tem como manipular as avaliações.
O Google ele é um pouco mais forte nessa parte. E tendo boas avaliações, bons feedbacks, é muito certo com que aquele paciente vai querer te escolher naquele primeiro momento de escolha dele. Então se atente muito a isso. O outro nome foi a Império Studio Oral Odontologia,